Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindos a este vídeo sobre por que a tensão atrasa ou adianta em relação à corrente. E quanto atrasa, quanto adianta? Quem são os fatores que afetam esse atraso relativo? Por isso, veremos os seguintes assuntos: fase relativa, sinais ortogonais, quem atrasa o que, quanto e algumas considerações finais. Vamos começar por fase relativa. Nós temos na tabela um sinal de tensão no domínio do tempo, V de T é um V de pico vezes cosseno de ômega 1 de T mais φ1, uma fase. E depois à direita, na forma fasorial, V', V de pico, φ1. Não temos a frequência no fasor. Embaixo temos a corrente, analogamente, e pico, fase φ2. V pico e pico são valores de pico, sinal de tensão e corrente, volt ampere. φ1 e φ2 são a fase dos sinais de tensão corrente, graus ou radianos. Não pode misturar, cuidado. A frequência angular dos sinais de tensão ocorrente em radiano por segundo é ômega, onde ômega é igual a 2 vezes π vezes f, e f é a frequência de operação. Nosso primeiro exercício, nós vamos determinar o fasor para os seguintes sinais. Um V1 de T que é 12 volts com uma frequência de 100 mega e uma fase relativa de 32 graus. V2, um sinal de 12 milivolts, agora em 1 mega, uma fase menos 57 graus relativa. Relativa a quê? A uma referência. E corrente, sinais de corrente, ampere, miliampere, com fase de 132 graus e menos 132 graus, na frequência de 100 mega e 1 mega. Nosso primeiro sinal de tensão, o valor de pico desse sinal é 12 volts. A frequência é 10/8 Hz ou 100 MHz. A fase relativa desse sinal é mais 32 graus. O fasor é dado por módulo 12, ângulo de 32 graus. Simples assim. Nós temos agora o módulo e o ângulo, o fasor para cada um dos demais sinais. A informação de frequência está subentendida, você tem que saber depois do final para ter a solução final. Mas aí você tem sempre o módulo e um ângulo. No nosso exercício, nós vamos determinar a corrente sobre uma impedância constituída de um resistor 16 ohms em série com um capacitor 100 pf, para os seguintes sinais: V1 de T e V2 de T. Frequência diferente, fase relativa diferente, um em volt e outro em milivolt. Vamos começar primeiro com nossa frequência de 100 mega. Vamos calcular a impedância equivalente 100 mega, 16 menos J, 15,9 ohms. Observe que a parte resistiva e reativa e módulo são aproximadamente quase iguais. O módulo, então, vai ser 22,6 ohms, assim calculamos o módulo. O ângulo, quase 45 graus, menos 44,8 graus. Então, agora temos 22,6, ângulo, menos 44,8 graus. O ângulo de aproximadamente 45 graus indica que a resistência e a reatância capacitiva apresentam valores em módulo próximos, caso 16 ohms e 15,9 ohms. A corrente vai percorrer o circuito? Vai ser V' sobre Z', que é 12,32 sobre 22,6, 54,8. Você vai dividir o módulo e subtrair o numerador do denominador, respeitando o sinal. Menos com menos dá mais. E aí você tem 0,53 amperes, ou 530 miliamperes, com um ângulo de 76,8 graus. 503 miliamperes, aí está um pico, cosseno 2πf, 10/8, não muda a frequência, vezes T, mais 76,8 graus. Então, esse é o ângulo da corrente. Qual é a tensão de excitação? 32 graus de fase. Então, a tensão que você está aplicando ao circuito tem uma fase de 32 graus. A corrente resultante, uma fase de 76,8 graus. Aí você deve lembrar da escola técnica, mas não era para ter uma diferença de 90 graus por causa do capacitor? Calma, tem um resistor e um capacitor. Não é um capacitor puro. Nesse caso, nós vamos ter essa diferença de 44,8 graus. Porque nós temos um circuito que tem resistência, que vai alterar também essa fase. A tensão está atrasada de 44,8 graus. Quase 45, porque o ângulo da impedância equivalente. Observe, menos 44,8. É essa fase que você vai infligir a tensão à corrente quando circula nesse circuito RC. 1 mega, calculamos a impedância equivalente, agora a parte capacitiva reativa ficou bem elevada, quase 1.600 ohms. Temos um ângulo de quase 90 graus, né? Bastante capacitiva, a relação de reatância capacitiva para resistiva é muito alta, né? A corrente agora, vamos usar a mesma conta e achamos agora 7,5 miliamperes e um ângulo de 32,4 graus. A frequência não se altera, ômega é constante. A tensão de excitação, menos 57 graus. A corrente resultante, 32,4. 89,4 graus, mas quase 90, sim, porque o capacitor está atuando muito forte nesse circuito.
Vejamos agora sinais no domínio do tempo. Aquele sinal de tensão, corrente que nós vimos no exercício anterior, olha ele aí, um sinal senoidal, cossenoidal. Tem um ciclo, tem um período, pode ser em graus, pode ser em radianos, pode ser em lambda, temos valor de pico, valor eficaz, todos isso que nós vimos em vídeos anteriores. A de pico pode ser sinal de tensão ou de corrente. Vejamos agora dois sinais, linha vermelha e linha azul. No tempo, o instrumento que você vê isso é, óbvio, o osciloscópio. Sinais em fase, eles começam e acabam juntos. Você diz que eles estão defasados de 0 grau ou múltiplo 360 graus, múltiplo 2 pi radianos, tanto faz. Nós agora temos uma situação interessante. Observe que o sinal azul chega no pico primeiro do que o sinal vermelho. Então o sinal vermelho começou em 0 e vai ao pico, mas o sinal azul já estava no pico. O sinal adiantado de 90 graus ou π sobre 2 em relação à referência. Nosso sinal azul, ele está então adiantado, porque ele chega ao pico antes. Observe nas linhas pontilhadas π sobre 2. Ele já chegou ao pico, o sinal vermelho está em 0. Quando o sinal vermelho está no máximo do pico, ele está em 0, 90 graus, que é 1/4 do período. Período completo, 360 graus. 1/4, 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Amplitude do sinal, tempo, referência, veja, já está em 90 graus, pico positivo. 1/4 de comprimento de onda. Demorou para chegar no quarto período, 90 graus, para chegar até o pico. Então está atrasado. O nosso sinal azul está adiantado em relação à referência. Já está em 90 graus. Percebe? Ele chega primeiro no pico, chega primeiro num ponto, depois o outro chega. Agora, o sinal azul demora para chegar no pico. O sinal vermelho já chegou e o sinal azul demora 90 graus para chegar. Então, agora você diz que o sinal azul está atrasado de 90 graus ou π sobre 2. Essa é uma defasagem, a referência é o vermelho. E agora? Está tudo ao contrário. Quando é máximo é mínimo, quando é mínimo é máximo. π 180 graus. Nós agora temos os sinais defasados de 180 graus. Se os dois sinais tiverem a mesma amplitude, você somar os dois sinais, você aplicou um curto-circuito. O resultante é 0 de tensão. Cuidado. Ou se você quer anular um sinal com o outro, perfeito. Um vai anular o outro. Então agora vamos ter o sinal de referência, um sinal adiantado, um sinal atrasado e um sinal defasado de 180 graus, ou atrasado de 180 graus. Sinal de referência é o seno de ômega-t, atrasado de 90 graus, ômega-t mais π sobre 2, adiantado menos π sobre 2, 180 graus vai ser seno de mais ou menos π, ou cosseno de ômega-t, em fase, ômega-t mais ou menos n2π. Lembra que 2π são 360 graus. Se for 0, é 0 graus, está em fase. Se for um 360 graus, voltou ao que era antes, e assim sucessivamente. Vejamos agora sinais ortogonais. Vamos lembrar um pouco de trigonometria. Seno de θ mais 90 graus, cosseno de θ. E cosseno de θ menos 90, seno de θ. Então agora nós temos alguns exemplos numéricos. Seno de 135, cosseno de 45 graus. Seno de menos 10 graus, cosseno de menos 100. Seno de 90 é igual a cosseno de 0. Com cosseno de 45, seno de 135. Cosseno de 100, seno de 190. E cosseno de 90 graus igual a seno de 180. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Vejamos agora sinais ortogonais, caso de seno e cosseno. Existe toda uma área de matemática de processamento de sinais de telecomunicações que trabalha com sinais ortogonais. Funções seno e cosseno, por exemplo, são funções ortogonais. Função seno e cosseno defasadas de 90 graus. Cosseno de θ, seno de θ mais 90 graus. E seno de θ, cosseno de θ menos 90 graus. Aí nossos sinais de seno e cosseno ao longo do tempo. Veja, quando t igual a 0, cosseno de 0 igual a 1. Cosseno, seno de 0, 0. Quem atrasa o que e quanto? Vamos supor um circuito que você esteja ligado diretamente, uma fonte diretamente ligada a um capacitor. Nós sabemos que a corrente no capacitor é CdV, CdT, a tensão sobre o capacitor. Bem, se você quiser ser mais rigoroso, podia colocar um resistor entre o capacitor e a fonte para limitar a corrente, tudo bem. E nós temos que VT vai ser VP cosseno de ômega-t. Então, aquele nosso VT vai ser um sinal senoidal. Sim, eu sei que eu escrevi cosseno, mas a gente fala senoidal, regra geral. E no indutor, mesma coisa, só que agora a relação é V de T, é L de I, L de T. E nosso IL de T vai ser IP seno de ômega-t. Vamos começar com o capacitor. Nós vamos derivar agora o sinal, a tensão sobre o capacitor, né? Porque é C, taxa de variação, D dt da tensão. E a tensão é VP cosseno de ômega-t. Vamos derivar isso daí, né? Derivado do cosseno menos seno, o VP vai para fora e o ômega vai para fora. Então nós temos menos
menos ômega C VP seno de ômega T. O sinal de entrada, tensão, é cosseno. O sinal de corrente é seno. Lembra dos sinais ortogonais de 90 graus? Lembra que seno de θ é cosseno de θ menos 90? Lembra que o V é VP cosseno de ômega T? Logo, IC de T é menos ômega C VP cosseno de ômega T menos 90 graus. Então agora nós temos tanto a tensão no capacitor quanto a corrente no capacitor expressa por cosseno. E observe que apareceu aí menos 90 graus. VT é o VP cosseno de ômega T. ICT é essa menos ômega C VP cosseno de ômega T menos 90 graus. A nossa reatância capacitiva vai ser quem? V C e C, que é VP 0 graus, que o cosseno de ômega T não tem ângulo nenhum, 0 graus, e a nossa corrente menos 90 graus. E agora o que vai resultar? O VP cancela, fica ômega C negativo, 90 graus. Mas 90 graus é J. Então a reatância capacitiva você acabou de deduzir que vale menos J sobre ômega C. No capacitor, a tensão sobre o capacitor está atrasada de 90 graus da corrente que percorre o capacitor. A famosa frase que você escuta desde a escola técnica. Então, no capacitor, a tensão está atrasada 90 graus em relação à corrente que percorre o capacitor. Amplitude, tempo, tensão no capacitor, corrente no capacitor. No capacitor ideal, só no capacitor. Não vale quando você vai fazer a tensão, a corrente que percorre um circuito RLC. É no capacitor ideal, sobre aquele capacitor ideal, a tensão está atrasada 90 graus em relação à corrente. Na resistência está em fase. Vejamos agora o indutor, LD e DT. Fazemos a derivada, a taxa de variação no tempo da corrente. Relacionamos agora cosseno com seno. Substituímos a partir de IL de T. E nosso VLT é quem? Ômega LP, seno de ômega T mais 90 graus. Aí está. Colocando os dois, vamos agora determinar XL, que é a relação de tensão corrente, J ômega L. No indutor, a corrente que percorre esse indutor ideal está atrasada de 90 graus em relação à tensão sobre esse mesmo indutor. No indutor ideal, num circuito RLC, você vai ter fases diferentes ao longo de cada componente e uma fase resultante. A gente acabou de ver nos vídeos anteriores, calcular a fase da impedância. No indutor ideal, sobre ele, a corrente está atrasada em 90 graus em relação à tensão. Então aí nós temos corrente, tensão no indutor. Repetindo, no indutor ideal, em um indutor ideal, a corrente que percorre esse indutor ideal está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Vejamos algumas considerações finais. Impedâncias complexas alteram o ângulo relativo entre tensão e corrente em função da relação entre a resistência e a reatância equivalente. Quando nós trabalhamos com o método gráfico de impedâncias, nós vimos como calcular esse ângulo da impedância em função da parte resistiva e da parte reativa. É um ângulo do arco tangente de x sobre r. Esse ângulo varia com a frequência, porque varia com x, né, ômega C, ômega L, e com o comprimento da frequência dos componentes do circuito. Como os componentes variam em frequência, às vezes fica um pouco difícil prever essa variação. Devido a componentes complexos e componentes reais com a frequência, um mesmo circuito pode ser apenas resistivo, muito capacitivo ou muito indutivo em função da frequência de operação. Nós vimos no vídeo anterior como é que um mesmo circuito RLC se comportava em relação à frequência na carta de Schmitt. Nós observamos que conforme a frequência variava, ele passava de capacitivo para indutivo. Podia ser o contrário, de para capacitivo, depende da frequência aumentando ou diminuindo. Além do projeto com muito cuidado, uma montagem extremamente cuidadosa, você deve dar muita atenção à correta escolha de componentes de operação em altas frequências. Não é qualquer capacitor, não é qualquer indutor, não é qualquer fio que você pode utilizar. O que nós vimos neste vídeo? O que é a fase de um sinal? O que é a fase relativa? Falamos sobre sinais ortogonais, seno e cosseno, e como é que a fase de tensão e corrente ela ocorre nos capacitores indutores. Aliás, nós deduzimos até a reatância capacitiva e indutiva a partir dessa teoria. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? Como identificar uma impedância séria? Se você tem uma caixa fechada, um circuito fechado, você tem que medir os terminais e você tem que determinar qual a impedância ligada aos terminais, como é que você faz? Como é que você identifica uma impedância, uma paralela?
Como é que você sabe que você está medindo sem ver o que está medindo? Como é que você pode converter de série para paralelo ou de paralelo para série, de modo que você possa ter equivalentes série e paralelo? Isso tem a profunda aplicação na área de circuitos, para você ver o comportamento do circuito ou para você modelar. Pode modelar uma antena, uma resistência em série com a capacitância e indutância ou paralelo. Ou modelar um circuito RLC série com RLC paralelo. Nós vamos ver isso. Então, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.